Vamos lá, mano. Então, falar do Palmeiras aqui, porque a polêmica continua. Tem vascaíno reclamando, o presidente lá, o, sei lá quem do Vasco lá, veio reclamar, encher o saco na coletiva, o técnico, lá, quem que era aquele cara lá. Não quero saber também, entendeu? Veio encher o saco na coletiva. Ah, fomos assaltar, garfados, como sempre. Não vem com essa não, meu irmão, não vem com essa não. Já tinha gente chorando, repórter chorando aí que disse que o estádio estava dividido, que aí a vantagem não é tão grande para o time mandante, por causa do Vasco. Mas dividiu porque quis. Porque não liberou só 10%? Ele quis dividir para lucrar. Ó, isso aqui eu faço, me ri chegar, entendeu? Mas vamos ver o que o PC de Oliveira falou a respeito da polêmica de arbitragem. Daquele suposto lance de falta, que o juiz marca a falta. Depois se percebe pela imagem que era dentro da área. O VAR então pede ele para checar no vídeo, que entende que não houve toque de mão ou que não houve toque de mão faltoso. Vamos ver o que o PC de Oliveira, ex-árbitro, falou. Foi um jogo assim muito equilibrado do ponto de vista das ações. Assim. O Palmeiras foi melhor do que o Vasco, até porque tem um time melhor, um trabalho mais consolidado. E o gol nasce de uma falha do Ryan, né? O Ryan estava de cabeça baixa, foi recuar a bola e acabou dando no pé do Flaco. Depois o Palmeiras criou uma ou duas boas chances. O Vasco teve uma boa chance no segundo tempo com o Verratti. Deve haver uma chance do David também chutando de fora da área por uma boa defesa do Everton. Se você for olhar o jogo, assim, não foi um grande jogo, mas foi um jogo muito estudado, um jogo de muita aplicação tática dos dois lados. A marcação superou a criatividade no jogo de hoje. E o Palmeiras, quando fez 1-0, o Palmeiras é um time muito pronto, muito maduro, né? Depois que ele fez 1-0, ele controlou muito o Vasco, né? E aí só no segundo tempo, quando o Rafael começou a mexer no Vasco e o Abel demorou um pouquinho, quer dizer, demorou na minha opinião, né? Não fez as substituições logo, foi fazer com 30 já do segundo tempo. Ali naquele momento o Vasco estava melhor, porque tinha oxigenado o time, estava mais presente no campo de ataque. Esse foi o lance do Rafael Veiga no fim do primeiro tempo. Então, se você for me perguntar se o placar foi justo, Eric, foi justo, porque o Palmeiras controlou a maior parte do tempo o jogo, teve mais chances de gol claras, esse contra-ataque aí o Maurício também chutou em cima para a boa defesa do Léo Jardim, mas não foi um jogo assim, os últimos jogos o Palmeiras tinha passado por cima dos adversários. Dessa vez o Vasco ofereceu muita dificuldade também para o Palmeiras. Esse lance, o PC já disse que foi bem anulado, né? A marcação do pênalti. Eu aqui no intervalo falei para vocês que fiquei muito na dúvida, porque eu acho que a gente já viu lances assim no campeonato serem confirmados, o pênalti, e aí a gente vai voltar na questão do critério, e aí um pênalti naquele momento do jogo faria muita diferença a favor do Vasco, porque era exatamente o melhor momento do Vasco no jogo, foi quando o Vasco conseguiu ocupar mais o campo de ataque. E aí, Jessica? Eu gostei da postura do Vasco. Foi uma derrota, né? Poderia ter feito seu gol também, mas o Vasco conseguiu anular por boa parte do jogo a movimentação que acontecia entre o Richard Rios, o Rafael Veiga e também o Maurício ali pelo lado direito do campo e na área central. Essa marcação dificultou bastante as ações, assim. Felipe Anderson estava um pouco fora do ritmo, não conseguia dar muito andamento na jogada. Mas é difícil segurar esse trio de jogadores do Palmeiras pela qualidade que tem. Agora, é um Vasco bem postado. Os jogos do Vasco é de disputa, de entrega física, e isso tem complicado bastante, até a vida de um Palmeiras que é tão poderoso. Poxa, eu tenho uma visão diferente da sua. Justamente pelo fato de o Palmeiras ser melhor, e não é pouco, o Palmeiras é bem melhor que o time do Vasco, eu achei imperdoável, na minha visão, claro, o Vasco começar o jogo tão mole, tão aéreo, dando muita bola para o Palmeiras. Claro que o Rian radicalizou. Né? Mas o Vasco começou a dar muita bola pro Palmeiras, e assim, quando acordou já estava 1-0. E aí foi um jogo, time melhor. Foi um jogo muito parecido com o do Flamengo, que o Vasco, o começo do jogo do Vasco contra o Flamengo também teve muita dificuldade para sair jogando. E hoje, a mesma coisa também, muita dificuldade para sair jogando. E o Verratti, no fim do jogo, ele falou isso, a gente precisa encarar o jogo desde o primeiro minuto, não só depois que a gente toma um gol. Exato. Aí o Verratti falou isso. Aí equilibrou, tomou um gol, equilibrou, mas aí já tá 1-0 Palmeiras. Para buscar é uma Everest para escalar. É verdade, acho que muito seguro, desde o primeiro minuto poderia ter acontecido, mas foi um jogo bastante truncado, Foi né? truncado. A velocidade do jogo era diferente. O Everton, o gramado é novinho, né? Eles fizeram uma reforma, um novo gramado no Mané Garrincha, mas o Everton, e eu tive essa impressão com o Grafite, que ela estava segurando um pouco a bola. Talvez molhar mais, como o Everton falou, para dar mais dinâmica, mais velocidade. Mas, nossa, nem se compara com o que era o gramado do Mané Garrincha. Mas eu acho que isso também tirou um pouquinho da velocidade do jogo, da dinâmica do jogo.
E um ponto legal, Eric, não sei se você concorda, foi a entrada do Coutinho. Sim, achei que ele eu já achei que ele ia ser titular hoje pelo pouco que ele fez no jogo contra o Flamengo. Tinha entrado contra o Flamengo, que foi tudo gol. Hoje entrou também, melhorou o time. Hoje ele já jogou mais minutos do que o jogo contra... Eu imagino que o próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro em BH, pelo Brasileiro. Depois eu acho que o Vasco segue em BH, ou volta e vai, mas vai pegar o Atlético Mineiro pela semi da Copa do Brasil. Eu acho que nesse jogo contra o Cruzeiro, já no próximo fim de semana, o Coutinho vai começar como titular. E o Flaco, se aquela bola de bicicleta entra, hein? Terminou o domingo com 2 gols, um deles de bicicleta. A gente vai ouvir os treinadores depois da vitória do Palmeiras hoje em Brasília. Entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo. No público hoje, o Mané Garrincha registrou, segundo dados do Espião Estatístico, matéria publicada hoje no GE, o maior público pagante do ano no futebol brasileiro. 62.186 pessoas no Mané Garrincha para Vasco e Palmeiras. Num jogo que tinha mando do Vasco, mas como vocês podem ver, um estádio que me pareceu dividido, Eric. Metade e metade. A antiga dona da SAF do Vasco, a 777, havia vendido já esse jogo para uma produtora de jogos em Brasília, evidentemente, que comprou o jogo e aí ela não quer saber se vai ser 10%, 20% de torcida visitante. Ela quer vender os ingressos todos e foi o que ela fez e abriu para todo mundo. Quer dizer, o Vasco acabou perdendo um pouco dessa questão do torcedor, né, de ter maioria no estádio, se fosse em São Januário ou no próprio Mané Garrincha. E aí você enfrenta o Palmeiras com mando claro do Palmeiras e faz num jogo com mando que é campo neutro. O Rafael Paiva falou muito bem, campo neutro total. Campo neutro. Total. Não é o gramado deles, estádio dividido. Não. Campo neutro. Diferentemente do que vai acontecer no São Paulo e Corinthians, quando o estádio vai ser só com torcedores do São Paulo semana que vem em Brasília. Respeitando o que já acontece no futebol paulista. Porque é a questão da isonomia. O Corinthians enfrentou o São Paulo só com torcedores do Corinthians na Neoquímica Arena. Agora o São Paulo levou para lá, ok, mas aí é a mesma questão, vai ter só torcedor do São Paulo. Perfeito, o Corinthians. Avaliar a questão de decisão factual, da interferência do VAR, por que chamou, se era só uma questão de lance factual, e a gente roda aqui a jogada para a gente poder avaliar. A jogada lá pela direita tem um cruzamento do Emerson. No primeiro momento, ele não marca a infração, a jogada parece que o jogo vai seguir, ele estabelece um contato visual com o assistente 2, ele estabelece um contato visual com o assistente 2, com o Michael Stanislau, e aí bem atrasado ele marca a falta, e nessa posição do campo a responsabilidade de determinar o dentro ou fora é sempre do árbitro, porque o assistente ele consegue ajudar quando é na linha paralela à linha de fundo, né? Nessa linha que é perpendicular, a responsabilidade sempre é do árbitro, ele tem que sair da sua diagonal e tentar buscar ali o melhor ângulo para tomar a decisão, porque o assistente é difícil o assistente ajudar, porque ele, se é nessa linha aqui paralela, mais tranquilo. E o VAR chama porque fala assim, se você deu falta, companheiro, a falta foi dentro da área, vem ver aqui, certo? No caso, se fosse um pênalti, se fosse uma mão deliberada, se o Vanderlan estivesse ampliando o espaço do corpo numa ação de bloqueio e fosse pênalti, o VAR nem chamaria no monitor, porque seria uma decisão, foi uma decisão factual de dentro ou fora. Só passaria a comunicação, olha, foi dentro da área. E o pênalti seria cobrado. Quando o árbitro foi ao VAR, eu imaginei que o VAR estivesse chamando ele e falando, vê bem se foi mão mesmo deliberada ou não, né? Perfeito. Porque quando é dentro da área, é questão objetiva. Dentro ou fora, você não precisa nem... É igual impedimento. Não precisaria... Né? Então, porque o VAR não chamaria só por uma falta. O VAR não pode chamar por uma falta. Certo? Se ele marca uma falta fora da área, o VAR não chama. Qual a razão do chamado do VAR? É porque a falta é dentro da área ou porque o VAR entende que é dentro da área e não é falta? Exato. Tem que ter essa combinação dupla para o VAR chamar, certo? Exatamente. A opção B, ele entendeu que foi dentro da área e aí passa a ser um lance revisável e na avaliação do VAR, que para mim foi correta, esse é um lance de bola na mão, porque o braço do Vanderlan está numa posição natural, normal ali. Se a bola tivesse batido no braço esquerdo, seria pênalti, claramente, pela posição, mas ela bate naquele braço direito que, olha só, no momento do impacto, tá ali bem junto ao corpo, se não batesse no braço dele, a bola pegaria no quadril,
naquela posição, até tomando cuidado, que é difícil, que a gente estava falando na questão da biomecânica, né? Que é difícil o jogador saltar com o braço e lembrar ainda de ter que recolher o outro braço, até fica um movimento assim, que para a arbitragem é movimento, é uma posição natural, né? Para os jogadores é antinatural por uma questão de equilíbrio. Mas olha só, o braço está bem colado. No primeiro momento parece que bate quando está aberta, mas esse tipo de lance você tem que analisar o ponto de contato. E no momento do ponto de contato, realmente a mão está bem colada ali. Se o braço não tivesse encostado nas costas dele no momento que a bola... Aí seria pênalti? Aí depende a questão da ampliação do espaço. A gente sempre fala do braço... é um movimento natural do jogador, né? É isso. Não está no movimento antinatural. Exato. A gente sempre fala, Jéssica, ótima observação. A gente sempre fala a questão do braço colado, né, por uma força de expressão. O braço não precisa estar necessariamente junto ao corpo. Pode estar até um pouquinho afastado, só não pode estar ampliando demais o espaço, né? Ele pode estar até um pouquinho afastado, mas se estiver numa posição natural, é considerado bola na mão, e a intervenção do VAR é exatamente isso. Se fosse no braço esquerdo ali, aberto, ampliando o espaço, o VAR só passaria a informação. Foi dentro da área e marcaria o pênalti. A chamada é para, olha, foi dentro da área, é uma situação revisável, mas vem avaliar a posição do braço, e aí a participação do VAR foi correta, pênalti anulado, e de acordo com a regra, todas as vezes que o árbitro para o jogo numa situação dentro da área, a regra manda da bola ao chão para o goleiro. Que acho que tem até que mudar, porque tem hora... Nesse caso, a bola foi lá para o meio campo. Tem hora que após um toque desse, numa decisão errada do árbitro, ela sobra ali para um atacante, muitas vezes em condição de até fazer o gol, ela vai para o escanteio, que seria uma jogada de ataque para a equipe adversária, mas a regra aí é textual. Todas as vezes que você para o jogo, sendo dentro da área, o reinício é através de bola ao chão para o goleiro. Bom, vamos lá então. Minha opinião é muito clara. Pelas imagens que eu vi, pelas imagens que eu tenho, e provavelmente não tem imagens diferentes disso, a não ser talvez imagens de torcedores, né? As imagens oficiais do jogo, da transmissão, não tem imagem nenhuma que me mostrou que a bola tocou na mão do Vanderlan. Não tem. O que eu vi foi a bola tocando no rabo do Vanderlan, é isso mesmo, né? Tocou na bunda ali do Vanderlan, falar um português claro, pra você entender aqui. E o braço direito está assim. Quando a bola chega, ele está aberto. Porém, quando a bola chega, antes dela chegar, já está no corpo. E a bola passa do braço dele, não toca na mão dele. Não, senhor, não vejo essa imagem. Se você tem essa imagem, coloca o link aqui embaixo para que eu veja e mude de ideia. Eu venho aqui e falo, ó, tocou sim, porém na posição normal. Independente se tocou ou não, o braço dele estava numa posição ali que não é marcável falta, entendeu? E aí toca na bunda dele e muda de direção. Não toca no braço esquerdo em momento algum. E para mim não toca no direito também. E se tocasse, estaria em condição normal. Uma câmera posicionada ali ao lado do bandeira, correndo junto com o bandeira, ela mostra claramente que o braço, caso tivesse havido toque, o braço dele, no momento que a bola chega para tocar, o braço já está na mesma posição do corpo. Então não há o que marcar. Então concordo nesse ponto aí com o PC, porém, para mim, eu discordo dele, ele está dando a entender aí, não sei se eu estou exagerando aí, talvez não, mas pareceu que ele deu a entender que a bola toca na mão do Vanderlan. É que geralmente quem está por ali, bem que não, né? Porque pareceram ali por serem franzinos, mas não tocou na mão dele, eu discordo então do PC nesse ponto aí, mas concordo com ele que não foi absolutamente nada, entendeu? Então, querendo ou não, o VAR acertou. Eu até achei que houve um erro de protocolo aí, mas parece que o Sábio falou que não, e agora o PC de Oliveira também parece estar concordando que foi correta a atitude, porque no primeiro momento marca as faltas fora. Aí ele chama, foi dentro da área. Tá? Então a gente pode ter feliz porque foi dentro da área o lance. Porém, a gente entende que apesar de ter sido dentro da área, isso não foi nada. Porque se eu te falo que foi dentro da área, pensa comigo, o VAR, ele poderia falar, ó, se tivesse sido tocado no braço, ele só ia dizer, foi dentro da área isso aí, tá? Aconteceu o toque, foi dentro da área, pode marcar o pênalti. Não tem, é lance factual, como dizem. Agora, se ele vê que é dentro da área, ele falou, opa, eu posso intrometer, eu posso consultar o cara porque foi dentro da área. Porém, esse toque não existiu. Foi isso que o Sábio explicou. Então, foi correta a anulação da falta, porque foi dentro da área, porém não houve a falta. Essa é a questão. Então, o VAR só evitou a falta de ser cobrada porque o lance foi dentro da área. E como não houve a falta, ele poderia anular. Eu acho que mais claro do que isso, só o pedido para você deixar o seu comentário aí, se você concorda ou se você discorda disso. Até o próximo vídeo, que eu sei que você já vai clicar aqui agora. Avante palestra!